Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre hidrocarbonetos. Nós vamos discutir um pouco sobre a influência de toda essa classe de compostos na nossa sociedade, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, e o como o uso desses materiais impactaram o meio ambiente desde então, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo para você. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa discussão. Bora para o slide. Nosso objetivo aqui é claramente interligar os hidrocarbonetos às mudanças climáticas, ou pelo menos o principal uso desses compostos a todo esse problema ambiental que a gente já vem discutindo há muito tempo. Então, olha só, isso tudo começa lá na Revolução Industrial, principalmente. O que aconteceu naquela época? Bom, a Revolução Industrial foi um período da história com um grande desenvolvimento tecnológico, que teve início lá na Inglaterra, mas que se espalhou por todo o mundo a partir do século XVIII. Legal? Bom, e o que houve ali? Bom, ali principalmente começou a surgir as máquinas. Se não surgisse, já havia algumas máquinas antes, vamos dizer então que as máquinas passaram a se disseminar pelo mundo a partir daquela época. Houve a popularização desses equipamentos. E aí, a gente precisa deixar claro o que é a máquina nesse contexto. A máquina, ela é qualquer equipamento que seja capaz de empregar força ou energia mecânica, né? Que esse material, essa máquina, esse equipamento, sendo composto por peças interligadas com funções específicas, em que o trabalho humano é substituído por algum outro mecanismo, certo? Então, vamos pensar. Uma bicicleta, ela não é uma máquina dentro desse contexto, porque uma bicicleta, ela funciona através da força humana. Então, a gente pedala e, naturalmente, a bicicleta se move. Mas se a gente pensa, por exemplo, uma motocicleta, nós temos aí uma máquina. A gente não precisa fazer trabalho, a gente não precisa gastar energia nossa, do nosso organismo, do nosso corpo, para andar de moto. Perfeito? Então, olha só. A partir da Revolução Industrial, a gente começou a fazer a substituição da força de trabalho, que era humana ou animal, por uma força, por uma energia que foi obtida através de reações químicas. Legal? E vamos lá. Que reações químicas são essas, né? Está vendo que a gente vai substituir, então, a força de trabalho que a gente tinha, por exemplo, de um cavalo puxando a carroça. Passou a ser qual força, qual ação, que energia é essa que vai mover a carroça a partir de agora? A partir de agora, a gente não vai ver mais a carroça como ela era, né? A gente vai passar a ter carros, caminhões, equipamentos grandes movidos a partir de reações como a combustão. Então, vamos ver. O trabalho das máquinas é obtido principalmente por reações químicas, como a queima ou combustão de combustíveis. Quando eu falo queima ou combustão, é porque os dois são sinônimos. Sempre que a gente vê numa questão, num texto, a combustão de determinada coisa, você pode simplificar e pensar, eles botaram fogo naquele material. E é exatamente isso, tá bom? Então, voltando. Então, essa energia é obtida através da combustão ou da queima de combustíveis. A maioria dos combustíveis, nessa época, a partir da Revolução Industrial, vinda da origem fóssil, como carvão mineral, como gás natural e também derivados de petróleo, como a gasolina, querosene e tantos outros. Legal? Então, vamos lá. A principal reação que a gente pode pensar numa combustão, a gente costuma dizer que a combustão de um material, em geral, vai levar à formação de dióxido de carbono, CO2 ou água. E água, muitas vezes. Não só CO2 ou água, mas CO2 e água. Depende dos materiais que estão ali empregados. Vamos focar aqui no primeiro exemplo. Nós temos o carvão mineral, que tem forma C. É apenas átomos de carbono naquele material. C e esse Szinho quer dizer que ele é sólido. Quando a gente coloca fogo nele, ele reage com oxigênio, formando dióxido de carbono. Nessa reação, libera energia que vai aquecer uma caldeira que vai a partir daí fazer um processo lá numa máquina. Perfeito. Outra possibilidade é que a gente faça essa reação, mas com menos oxigênio disponível para aquele material fazer a queima.
E aí a gente vai liberar muito monóxido de carbono. Então note, se eu queimar ou carvão mineral, eu vou formar preferencialmente dióxido de carbono ou monóxido de carbono. São dois gases presentes no efeito estufa. E um deles ainda é um gás tóxico, venenoso e que pode levar à morte se for inalado em grandes quantidades. O monóxido de carbono é extremamente perigoso. Tá bom? Então, muitos dos nossos processos que levam à combustão de materiais que tenham carbono, a gente tem que ter um cuidado para ter uma quantidade adequada de oxigênio para que não se forme esse componente, esse monóxido de carbono, que é letal. Então, seguindo, outro tipo de reação que a gente vai ver, e que agora sim vai começar a aparecer um hidrocarboneto, por exemplo, a queima do metano. Nós temos ali C4, CH4, que é o metano, que quando reage com oxigênio, pode produzir CO2 e água, ou, se tiver uma outra proporção, com menos oxigênio, vai levar à produção de CO, que é o monóxido de carbono, e água. Tem outras possibilidades de reação, onde esse composto vai formar fuligem. Mas eu quero que você observe o seguinte. O uso dessas máquinas, né, e a consequente realização dessas reações químicas tem aumentado a quantidade significativamente na atmosfera de CO2, dióxido de carbono, de CO e também, em muitos casos, até de vapor d'água. E esses materiais eles são importantes para o funcionamento do nosso efeito estufa, tá bom? E esse efeito estufa, aí sim vai começar o processo de aquecimento global, quando há uma intensificação desse efeito. Quando a gente produz muitos desses gases, e aí o efeito estufa fica muito intenso, a gente pode ver variações na temperatura da superfície do planeta como um todo, na média, não pontual. Não quer dizer que no Brasil as temperaturas vão ficar mais altas na minha casa, na minha cidade, ou mesmo no meu estado. Mas significa que se eu fizer uma grande varredura da superfície da Terra, eu vou observar que ela está mais quente do que ela estava há 50 anos atrás, que ela estava há 100 anos atrás. E ela vai continuar aquecendo ao longo do tempo se esse processo de intensificação do efeito estufa não for contornado. E quais são os gases, né, que têm feito parte do efeito estufa? Bom, muitos gases já estavam aqui naturalmente, mas as atividades humanas elas têm modificado a composição da atmosfera. E nós temos liberado bastante vapor d'água, dióxido de carbono, N2O e também metano. O metano, muitas vezes, a gente não produz ele diretamente numa máquina. Ele, muitas vezes, é consequência de um processo de produção animal, por exemplo, da agricultura. Desculpa, da agricultura não, da pecuária, da produção de gado. Então, é normal que a gente não trate o metano como uma poluição industrial. Ele é uma poluição, muitas vezes, vindo de uma fonte rural, de uma produção, né, de animais, de pastoreio, como gado, cavalo e tantos outros. Mas, então, esses gases eles passam a reter o calor vindo do solo depois que o solo se aquece quando bate o sol nele. E a nível global, esses gases todos conseguem reter uma quantidade de calor muito alta e vai fazer uma variação na temperatura média do planeta. Isso pode não parecer letal no primeiro momento, mas isso traz consequências ruins para várias outras espécies animais que são mais frágeis que a gente em relação à temperatura e também para equilíbrios de ecossistemas delicados como as geleiras. Legal? Então, seguindo, vamos ver como é que funciona o aquecimento global? É o seguinte, como é que a gente pode impedi-lo, digamos assim? Se você quer ver como funciona, eu vou deixar aqui um card para você ver nosso vídeo discutindo toda a química do aquecimento global. Você vai entender passo a passo como esse mecanismo, né, é catalisado por todos esses materiais que a gente já viu, como você pode combater e como cada etapa ocorre. Legal? Então dá uma clicada aí no card, vai ser um vídeo bem legal para vocês estudarem. Mas vamos lá. Se a gente quiser combater o aquecimento global, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente pode impedir que o solo fique muito quente, porque esses gases eles retêm a temperatura após o solo se aquecer. Então a gente pode substituir asfalto por plantas, evitar desmatamento, ou mesmo plantar uma árvore no nosso quintal se nós tivermos essa possibilidade. Segundo, a gente pode tentar reduzir ao máximo o uso de combustíveis fósseis, substituindo, por exemplo, por biocombustíveis. A gente pode não usar termoelétricas, por exemplo, que usem materiais vindos de combustível fóssil. E combater as queimadas, que é um problema muito grave, que acaba
comprometendo muito, né, a nossa fauna e a nossa flora selvagem. E por último, o que a gente pode fazer? Reduzir as emissões de metano, né? Principalmente aproveitando o metano, que ele é um ótimo combustível para mover outras máquinas. Então, se a gente puder não liberar metano na atmosfera, vai ser bom duas vezes. Vai ser bom para o meio ambiente e vai ser bom economicamente, porque ele é um ótimo combustível. Então, como é que a gente pode fazer para emitir menos metano na atmosfera? A gente pode aproveitar esse metano como um biogás e usar como combustível, e buscar estudar melhor a sustentabilidade de rebanhos, que é uma forma de você alimentar melhor o gado e tudo mais para que ele emita menos do metano. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês vejam o nosso vídeo sobre aquecimento global, que ele é bem legal. E se você está curtindo tudo que a gente está fazendo, se inscreve aí no canal, que ainda vem muito mais para te ajudar a estudar. Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!